Let us turn to Psalm 29. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 29. Give unto the Lord, O you mighty ones, give unto the Lord glory and strength. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Give unto the Lord the glory due to his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. The voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. The Lord is over many waters. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. The voice of the Lord breaks the cedars. Yes, the Lord splinters the cedars of Lebanon. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. He makes them also skip like a calf. Lebanon and Assyrian like a young wild ox. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. The voice of the Lord divides the flames of fire. A voz do Senhor despede chamas de fogo. The voice of the Lord shakes the wilderness. The Lord shakes the wilderness of Kadesh. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. The voice of the Lord makes the deer give birth, and strips the forest bare. And in his temple everyone says, glory. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. The Lord sat enthroned at the flood, and the Lord sits as king forever. O Senhor preside os dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. The Lord will give strength to his people, and the Lord will bless his people with peace. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Now tonight we will be occupied by another Psalm of David. Hoje à noite nós queremos estar ocupados com outros salmos de Davi. And this psalm was written most likely while he was still a shepherd. E muito provavelmente esse salmo foi escrito enquanto Davi ainda era um pastor. While he was leading his flock to the wilderness. Enquanto ele estava conduzindo o seu rebanho através daqueles desertos. So we have studied 3 Psalms of David. Na presente conferência já estudamos 3 salmos de Davi. All related to the period of being a shepherd. Todos relacionados com esse período em que Davi era um pastor. So this is the 4th one. Então esse é o 4º salmo. Now if you read all these 4 Psalms. Agora, se você ler todos esses 4 salmos, now especially Psalm 23, especialmente o 23, and we notice the still water, nós observamos as águas de descanso, green pasture, os pastos verdejantes, and the valley of shadow of death, o vale da sombra da morte, and we saw the table, vimos a mesa, and we see how the cup is running over, e vimos como o cálice está transbordando. finally the house of God. Finalmente temos a menção da casa de Deus. Now when we come to Psalm 19, quando chegamos ao Salmo 19, we saw how David was in the gallery of God's universe, vimos como Davi estava na galeria do universo de Deus, and also in the gallery of the God's word. e também na galeria da palavra de Deus. And we saw the moon, Vimos a lua, we saw the stars, as estrelas, and we are told how the heavens declare the glory of God. e lá nos é dito como os céus declaram a glória de Deus. In chapter 8, No capítulo 8, last night we saw that how David was under an open sky. na noite passada nós vimos como Davi estava debaixo daquele céu aberto. Now when he was counting the stars in heaven, Quando ele estava contando as estrelas no céu, when he observed the moonlight, observando a luz da lua, so he asked one question. então ele fez uma pergunta: What is man? que é o homem? Now that's a very deep question. E é uma pergunta muito profunda. Now, Shepherd David
should learn the lesson. Davi deveria aprender a lição. If one day he will become the spiritual leader, Se um dia ele quisesse se tornar um líder espiritual, if one day he will be anointed as the king of Israel, se um dia ele fosse ser ungido como rei de Israel, now at least he should know why he is here for. pelo menos ele tinha que saber por que ele estava aqui. He should know his ministry. Deveria conhecer o seu He ministério, should know his mission. deveria saber o seu ministério, So only he could get answer from the word of God. e a única fonte de onde ele poderia obter a resposta é a palavra de Deus. On the one hand, Por um lado, he saw the stars and the moon. ele viu as estrelas e a lua. On the other hand, Por outro lado, he meditated upon Genesis 1. ele meditava sobre Gênesis capítulo 1. And to our E surprise, para nossa surpresa, he was able to explain, he was able to understand the chapter 1. Davi pôde entender e explicar Gênesis capítulo 1. Not just creation, Não apenas a criação, it's the mind behind the creation. mas a mente que está por trás da Not criação. only the creation, Não somente a criação, it's the wisdom behind the creation. mas a sabedoria que está por trás da criação. Not the creation, Não apenas a criação, but the eternal will of God behind the creation. mas a vontade eterna de Deus por trás daquela criação. Now, after he caught that vision, Depois que o Davi captou aquela visão, he lived his life according to that vision. ele viveu a sua vida de acordo com aquela visão. And when God created man a little lower than angel, Quando Deus criou o homem um pouco menor do que os anjos, so he will build the strength from the babes and the infants. ele suscitou força de crianças e bebês de colo. And then you can see. Então você pode ver, Now, when the created being of God, quando aquele ser criado por Deus, only a little lower than angels. que era apenas um pouco menor do que os anjos, Now, when that kind of life quando aquele tipo de vida spread all over the earth, fosse disseminada por toda a terra, penetrate every corner of the earth, penetrasse cada espaço na terra so it subdued the earth, e também sujeitasse a terra, and then you discover those fallen territory of God has been taken back. você descobre que aqueles territórios que haviam sido perdidos são restaurados e tomados de volta. Finally, Finalmente, God was able to manifest his manifold wisdom Deus pôde manifestar então a sua multiforme sabedoria to the angelic being of the universe. perante os seres angélicos do universo, And by that, God really silenced the enemy and the avenger. e dessa forma o Senhor de fato silenciou o inimigo e o vingador. So thank the Lord. Então, graças ao Senhor, God not only has shown his power, Deus não apenas mostrou o seu poder, also his manifold wisdom. mas também a sua multiforme sabedoria. In another word, Em outras palavras, God has received all the glory. Deus recebe toda a glória. And that's Psalm 8. Esse é o Salmo número 8. And because to live that kind of life, E porque você vive esse tipo de vida, and we always have the picture of David and Goliath. nós sempre temos perante nós aquele quadro, o Davi e o Golias. And you can compare Goliath to the enemy of God. Pode comparar Golias com o inimigo de Deus. You can compare David to the mankind. Pode comparar o Davi com o ser humano. It is not equivalent. Não é equivalente. It is not a warrior versus the warrior. Não é um confronto entre um guerreiro contra outro guerreiro. It's a warrior equipped with all the armors É um guerreiro equipado com toda a armadura, and a shepherd only 5 stones in his hand. confrontando um pastorzinho com apenas 5 pedras nas suas mãos. And finally, E finalmente, now there's a song saying David has his 10,000. e tem aquele cântico que dizia que Davi então matou os seus 10 milhares. So, brothers and sisters, Então, irmãos e in irmãs, light of David, na vida de Davi, what do o we see? que nós vemos? Even when he was young, Mesmo quando ele era jovem, he lived according to eternal purpose of God. ele vivia de acordo com o eterno propósito de He knew Deus. what is man. Ele sabia o que é o homem. He knew his vision. Ele sabia qual é a visão. He knew his mission. Ele sabia qual a sua missão. When he was under the feet of Christ, Quando ele estava debaixo dos pés de Cristo, then he will bring all things under his feet. então ele vai trazer todas as coisas para debaixo de seus pés. And then you find that all things under the feet of the one
who will fill all and in all. E aí você vai descobrir todas as coisas debaixo dos pés daquele que enche a tudo e em todos. So you see, brothers and sisters, Então, os irmãos e irmãs estão vendo? David lived a life according to the eternal purpose of Davi God. viveu uma vida de acordo com o propósito eterno de Deus. How did he know? Como que você sabe disso? By meditating the word of God. Ao meditar na palavra de Deus. Then the Holy Spirit began to interpret. Então o Espírito Santo começa a interpretar. And then the Psalm 8 was open to David. Então o Salmos 8 se abriu para o Davi. Now in these three Psalms, Agora, nesses 3 salmos, you always see the nice weather. nós sempre vimos um tempo muito bom. You see the sunshine. Sol brilhando, You see the moonlight. a luz da You lua, see the star twinkling in the sky. as estrelas cintilando no céu. But when you come to Psalm 29, Mas quando chegamos no Salmo 29, immediately you see the whole thing is changed. imediatamente você vê que muda todo o cenário. The environment is completely changed. Um ambiente completamente diferente. Now we have to remember, Temos que lembrar David lived in the Mideast, que Davi vivia lá no Oriente Médio, especially lived in the Promised Land. especialmente na Terra Prometida. Now, when someone lives in the Promised Land, Quando alguém vive na Terra Prometida, one thing you will notice that uma coisa você vai perceber, o que é? actually the four seasons are not very clear. Que as 4 estações não são muito evidenciadas Broadly claramente. speaking, it divides into the summer and the winter. Falando no sentido amplo, é dividido em verão e inverno. You know, they do have spring, Eles têm a primavera, very short. mas é muito curto. They do have autumn, Eles têm o outono, very short. também muito curto. But then you discover the whole year is occupied by summer and winter. Mas você descobre que basicamente todo o ano é dividido em inverno e verão. Now, during the summer, Agora, durante o verão, rarely you find raining. raramente você vai ver chuva. Every day is a wonderful day. Todos os dias são dias maravilhosos. Sun is always shining, O sol está sempre brilhando, and sun is always send out enough heat. sempre enviando calor suficiente. So you can imagine, Você brothers, pode imaginar, irmãos e irmãs, almost every day quase todos os dias is a beautiful day. é um dia bonito. Every day you see sun shining, Todo dia você vê o sol brilhando and rarely you see any storm or any raining. e raramente você vê tempestades ou qualquer tipo de chuva. So it is a long summer Então é um verão muito longo, plus a long winter. mas um inverno muito longo. Now, during summertime, Durante o tempo do verão, if you are like David as a shepherd, se você for como Davi, um pastor, now you don't have to bring umbrella every day. não precisa trazer guarda-chuva todos os dias. When you take your flock and travel from one valley to another valley, Quando você está levando o teu rebanho e viajando de um vale para o outro vale, and even you're far from home, mesmo se está longe de casa, you don't have to worry that probably the heavy cloud will cover the sky. não precisa se preocupar que vai aparecer ali uma nuvem de chuva lá no céu, não. Do you see that? Tá vendo Every isso? day is beautiful day. Todos os dias são dias muito bonitos. So as a shepherd, Então, como um pastor, almost you don't have to worry about the storm. quase você não tem que se preocupar a respeito There's de no need for tempestade. it. Não tem necessidade de In preocupar. all the time, you enjoy beautiful sunshine. Todo o tempo você está desfrutando aquele brilho maravilhoso do Every sol. evening, you're always under an open sky. Cada noite está debaixo daquele céu aberto. Actually, it's a starry sky, Na verdade, um céu cheio de estrelas. full of shining of the stars. E estrelas brilhando lá no céu. But, Mas- however, when you come to the winter time, No entanto, quando chega no inverno, and then you really have a storm, aí realmente tem tempestade. you have the heavy raining. Tem chuva pesada. So, if you live in that land, Então, se você vive naquela terra, so in summertime, you don't have to worry about the storm. no verão não tem que se preocupar com a tempestade. But only when you come to the winter time, Mas quando chega no inverno, then you find the climate is just like being described in Psalm 29. você vê que o clima está descrito como aparece aqui no Salmo 29. So now the climate is changed. Agora houve uma mudança no clima aqui. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, God will never allow us always have sky blue. Deus nunca vai permitir que tenhamos sempre esse céu azul. Do you see that? Está vendo isso? And yes, most of the time you see the sky is blue. Sim, a maior parte do tempo você vê o céu azulado. But sometimes Mas às vezes, God
change the climate. Deus vai mudar o clima. No more sunshine. Não tem mais o sol brilhando, No more starry sky. não tem mais o céu estrelado, And now you find a pouring rain from the e sky. você vai descobrir que dos céus está se derramando a And you chuva. find the storm is coming. E as tempestades vêm. And you not only see the lightning, you also see the E thundering. você não somente vê os relâmpagos, mas ouve também os The trovões. climate all change. O clima mudou completamente. But one thing we have to be Mas careful. tem uma coisa que temos que ser cuidadosos. If you are a good shepherd, Se você é um bom pastor, you don't wait until winter for your flock to experience such a weather. você não vai esperar que chegue até o inverno porque teu rebanho vai enfrentar esse tipo de tempo. Because God never give us a phone call. Porque Deus nunca vai nos dar um telefonema When the weather in the promised land change, it just change without any notice. avisando que vai mudar o tempo lá na Terra Prometida. Quando muda, muda sem aviso. I still remember once Ainda me lembro uma ocasião, when we travel in that promised land. quando estávamos viajando na Terra Prometida. And during the day, we thought that it is a wonderful E day. durante o dia nós pensávamos, hoje será um dia maravilhoso. But we never imagined Nós nunca the imaginamos storm all of a sudden came. que repentinamente veio aquela tempestade. So we have a few buses try to go to our hotel, Então estávamos em alguns ônibus tentando nos direcionar para o hotel which is beside the Dead Sea. que estava ao lado do Mar Morto. So while we are driving through the coast of Dead Sea, E quando estávamos viajando, percorrendo a costa do Mar Morto, you could not imagine the storm really arrived. ninguém podia imaginar que ia chegar uma tempestade. And not only that, E não somente and you isso, see the flood. você vê o dilúvio, a The water inundação. really come from the mountain. A água vem do alto da montanha. And somehow it take away the paved way. De alguma forma, levou embora o asfalto da We pavimentação. still can see the light of the hotel, our Nós hotel. ainda podíamos ver as luzes do nosso hotel, But for the whole night, mas por uma noite we couldn't reach there. inteirinha nós não conseguimos Because chegar no there's a nosso flood hotel. there. Porque tinha ali aquela You inundação. just cannot cross the river. Simplesmente você não consegue atravessar aquele rio. Now that's very unusual. Era uma coisa muito rara. Some of our sister was very excited. Algumas das irmãs estavam muito empolgadas. She had been with us traveling all the time. Ela tinha viajado conosco por muitas ocasiões diferentes, But she has never experienced a raining or storm in the summer season. mas ela nunca tinha experimentado chuva ou uma tempestade em pleno verão. Even you have $1 million, you cannot just buy that, just cannot buy that kind of weather in the land. Mesmo que você tenha $1 milhão, você não consegue encomendar uma experiência como essa, uma So that's tempestade desse tipo. how we were stuck in the desert. É assim que nós ficamos presos no deserto. And the whole thing changed. E tudo mudou. Brothers, sisters. Irmãos e irmãs, Now for that reason, e por essa razão, if anyone who is good shepherd, qualquer um que seja um bom pastor, now during the nice weather, durante o tempo bom, when you look at the blue sky, quando você olha para o céu azul, now when you watch the stars, when you watch the stars and the moon, quando está contemplando as estrelas e a lua, brothers, sisters, irmãos e irmãs, we always thought that the shepherd definitely will enjoy his life. nós sempre pensamos que o pastor é alguém que desfruta a sua vida. But any good shepherd, Mas qualquer bom pastor, even when it's a nice, beautiful day, mesmo quando o dia está bonito, if he always think about the welfare of his flock, ele está sempre pensando no bem-estar do seu rebanho. if he is not selfish, Se ele não for egoísta, now if he really want to become a good shepherd, se ele realmente quer tornar-se um bom pastor, even during the nice weather, mesmo durante o tempo bom, he was thinking of a raining day. ele vai estar pensando no dia em que virá a What chuva. happened if the storm all of a sudden O arrived? que vai ocorrer se repentinamente chegar uma tempestade? Now, where you are going to lead your flock to a hiding place? Aonde que eu vou encontrar um esconderijo seguro para o meu rebanho? So, for that reason, Por essa razão, now if we read the life of David, se nós lemos a vida do Davi, you can be sure você pode ter certeza, while he was leading his flock, enquanto ele está conduzindo seu rebanho, he always think about one day if
the climate completely changes. Ele sempre tem em mente aquele dia em que o tempo pode mudar completamente. So how the sheep is going to cope with that kind of life? Como que os rebanhos vão então enfrentar aquele tipo de situação? Because they are used to a nice weather. Porque estão acostumados com o tempo bom. Every day they lie down in the green pasture Todos os dias as ovelhas deitadas no pasto verdejante, beside the still water. ao lado das águas de descanso, None drop of rain from heaven. nem uma gota de chuva do céu. Every day enjoy sunshine and the beautiful and the soft wind. Todos os dias desfrutando do sol brilhando e do tempo So bom. when you always live in your comfort zone, Então, quando você sempre vive na sua zona de conforto, you don't know how to react. você não saberá como reagir All of a sudden, climate change. se repentinamente houver uma mudança de clima. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, to be a good shepherd, para ser um bom pastor, you not only think about beautiful days, você não somente pensa nos dias bonitos, you also think about days of trial. mas também pensa nos dias da provação. When that happens, Quando isso ocorre, where are you going to hide them? aonde você esconderá as suas ovelhas? So you can imagine. Então você pode imaginar, When David not only lead his flock to the valley. quando Davi não apenas estava conduzindo seus rebanhos através dos Now vales, in that area of valleys, então naquela área onde são vales, you discover the rock is not hard limes rock. você descobre que a rocha não é uma rocha arenosa, Not hard lime rock. Not hard lime. não é Not hard rock. calcário. So then you discover Então você descobre, in the mountain, in the hill, you do have hard lime rock. então, nas colinas, na montanha, você tem calcário. However, No entanto, now in the lowland, nas terras baixas, in the valley, no vale, you find that rock, the lime rock there is not hard one. você vai ver que a rocha lá não é uma rocha dura. Now you need a hard lime rock Você necessita esse calcário to build a temple, para edificar o templo, to build a house. para edificar uma casa. However, No entanto, now when you have a soft lime rock, quando você tem aquele calcário que é macio, so it's good for you to produce vine. que é bom para produzir, plantar vinhos, Now it videiras, is good for you to produce something, é bom para produzir alguma agricultura, but at the same time, mas ao mesmo tempo, because that rock is a soft one, porque aquela rocha é uma rocha macia, so you discover either natural rock, natural cave, or man-made cave, all in that area. você descobre que haverá então cavernas naturais ou cavernas feitas pelos homens naquela área. So when David led his flock, Então, quando Davi conduziu seu rebanho, actually he went through a land of 1,000 caves. ele passava por uma terra de 1000 cavernas. Now, which one should be the best one? Então, qual delas seria a mais apropriada? Not only for himself, also for the flock. Não somente para ele próprio, mas também para o seu rebanho. So that's good flock. Então, esse é o bom pastor. Good shepherd. Bom pastor. So you can imagine Então, você pode imaginar, when the sheep enjoy a beautiful climate, quando as ovelhas estavam desfrutando aquele maravilhoso clima, but the eyes of the shepherd mas os olhos do pastor always looking somewhere where he can find a good cave. estão sempre procurando algum lugar onde pode encontrar uma boa caverna. And one very famous cave is called Absalom Cave. E uma caverna muito famosa é a caverna do Adulão. And when we visit the E land, quando nós visitamos a terra because we prometida, want to lead people to visit the land, porque nós that queremos cave. conduzir os irmãos para visitar a caverna do Adulão, So we have to do some inspection trip. então nós tivemos de fazer uma viagem de inspeção. And then one day we hire someone to take us there. Então um dia contratamos um guia para nos levar até lá And then we went through that part of the e world. entramos naquela parte do mundo lá, It was aquela so região. beautiful. E era tão bonito. Now immediately we think about the life of David. Imediatamente nos fez lembrar a vida do Davi. So actually David is running when he was in the wilderness. Então quando Davi estava no deserto, He was from one wilderness to another ele wilderness. estava indo de um deserto para um outro deserto. Now we all know that one day he has been in a cave called Absalom Cave. Todos nós sabemos que um dia o Davi esteve naquela caverna chamada Caverna do Adulão. Not only David, Não somente o Davi, 400 followers. mas 400 de seus seguidores. Eventually 600 followers. Finalmente 600 seguidores. So that cave must be big enough. Então aquela caverna deve ser grande o And suficiente also that cave should be able for David to look at
his hometown, E from Bethlehem. aquela caverna deveria permitir que Davi enxergasse a sua cidade natal, Belém. In other words, Em outras palavras, while he was standing beside the cave, quando você está dentro da caverna, ao lado when da he looked caverna, and to look in the direction of Bethlehem, ao lado da caverna e olha para a direção de Belém, he should be able to see exactly where that is his hometown. ele deveria ser capaz de ver exatamente onde é a sua cidade natal. So you can imagine David looked for a cave Então você pode imaginar o Davi procurando pela caverna, in case the weather changed. para que ele pudesse usá-la em caso que o tempo So he mudasse. need a perfect cave for his flock. Claro que ele necessitava uma caverna perfeita para o seu rebanho. He never thought of himself. Ele nunca pensou em si He mesmo. never thought that one day he will use that cave. Ele nunca pensou que ele um dia usaria aquela He caverna. only thought about the welfare of his Ele sheep somente pensava no bem-estar das ovelhas, in case of a storm. no caso de vir uma tempestade. Now, how his sheep was able to hide there and to wait for for the tribulation passing by. Se viesse a tempestade, como que as ovelhas poderiam entrar ali e esperar até passar aquele tempo de tribulação? So that's good Então, shepherd. esse é o bom pastor. Now, brothers and Agora, irmãos e irmãs, in order to look for that cave, a fim de procurar por aquela caverna, we spent almost 2 hours. nós gastamos quase 2 horas. Finally, we got lost. Finalmente nos perdemos. Finally, the driver said, "No, we cannot go on anymore Finalmente o motorista disse, não podemos mais because it's prosseguir, getting dark." porque está escurecendo. And finally, he said, E finalmente o que ele disse? David really know how to find his cave. Ele disse, Davi de fato sabia como encontrar sua caverna. That cave should be so hidden, Aquela caverna tinha que ser tão escondidinha, so secret. tão secreta, Now, the world will never know where it is. que o mundo nunca vai saber aonde é aquela caverna. Lembre-se, Saul tried very hard to locate David. Saul tentou muito intensamente encontrar o Davi, He couldn't find mas não it. pôde encontrar. Why? Por quê? He hid himself so well. Porque Davi se escondeu tão bem, He found a cave so well. que encontrou uma caverna tão bem escondida, When the storm came, e quando veio a tempestade, his sheep was able to stay there. as suas ovelhas eram capazes de estar ali. So, brothers and sisters, Então, irmãos e if you irmãs, read your song, se você lê o seu livro de Salmos, especially Song of David, especialmente os Salmos de Davi, not just one cave, não somente uma caverna, more than one cave. mais de uma caverna. Now remember, Agora lembre-se, all those caves todas aquelas cavernas was originally designed for the sheep of David. eram originalmente buscadas para as ovelhas do He Davi. never think about himself. Ele nunca pensou acerca de si mesmo. That's the cost of spiritual leadership. Esse é o custo da liderança espiritual. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when you live a wonderful day, quando você vive um dia maravilhoso, when the whole church is living in a very peaceful day, quando toda a igreja está vivendo em tempos de paz, brothers and sisters, irmãos e you irmãs, don't know what's going to happen. você não sabe o que vai acontecer. If you think of your flock, Se você pensa no teu if you rebanho, think of brothers and se sisters, você pensa nos irmãos e irmãs, you definitely always look for a cave for the whole church. você vai estar sempre procurando uma caverna para toda a igreja. You only think about others. Você pensa sobre os outros, You never think about yourself. mas você nunca está pensando sobre você mesmo. But brothers and sisters, Mas, irmãos e irmãs, if you are a real leader in the hand of se God, você é um verdadeiro líder nas mãos de Deus, sooner or later you will discover cedo ou tarde descobrirá the cave you prepare for the flock que a caverna que se preparou para o rebanho, actually is the one God prepared for you. de fato é a caverna que Deus preparou para você. Don't tell me Não me diga you know how to predict the que future. você sabe como predizer o futuro. Even today the sky is blue. Mesmo que hoje os céus estejam azuis, Brothers and sisters, irmãos e irmãs, do you know você sabe o que when é? persecution comes, Quando vem a perseguição, when tribulation comes, quando vem a tribulação, do you prepare the brothers and sisters to face that? você preparou os irmãos e as irmãs para enfrentar esse dia? Do you see that? Estão vendo isso? You always preach the prosperity Você gospel sempre prega o evangelho da because prosperidade, you want to please your audience. porque você quer agradar a sua audiência, Because the people want the blessings. porque as pessoas querem as bênçãos. They never prepare for Eles that. nunca estão preparados para a But, brothers and diversidade. sisters, Mas, irmãos e irmãs, remember, lembre-se, sometimes climate change. às vezes o tempo muda. Yes, God always give us a blue sky. Sim, Deus sempre tem nos dado o céu azul, But sky is never always blue. mas o céu não é sempre azul. Sometimes climate change. Às vezes o clima vai mudar. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, At that time, naquele tempo, you know how to lead your flock Você- in the cave. saberá como conduzir o seu rebanho para a caverna. So most likely, Então, muito provavelmente, Psalm 29 Salmo 29 was written
foi escrito in the cave. na caverna. When he led his flock into the cave. Quando Davi conduziu seu rebanho para dentro da caverna, And then he heard the voice of God. e aí ele ouviu a voz de Deus. He heard the thunder. Ele ouviu os He trovoadas. saw the lightning. Ele viu os relâmpagos. And then he tried to describe what Então happened. ele tenta descrever o que estava ocorrendo. But thank the Lord. Mas graças ao Senhor, You see, because his spirit was touched by the Holy Spirit. você vê porque o seu espírito foi tocado pelo Espírito Santo, Even he was hiding in the cave. mesmo que ele estava se escondendo numa caverna. And somehow the Spirit will lift him De alguma forma o espírito foi levantado dentro to dele go through the whole land of promised land. a percorrer toda a terra prometida, From Dan to Beersheba. de Dan até Berseba. Now, brothers, Agora, irmãos, this storm is from Dan to Beersheba. essa é uma tempestade que ocorreu de Dan até Berseba. How do you know? Como você sabe isso? Dan was below the Mount Hermon. Dan estava logo abaixo do Monte Hermon. That's where Lebanon is. É onde está localizado o Líbano. When that lightning, Quando aquele relâmpago, when that thunder quando aquela trovoada break the cedar trees. quebrou aquelas cedros do Now, Líbano. where will you find that kind of weather? Onde é que você vai encontrar esse tipo de tempo? In Lebanon. Claro que é lá no Líbano. That's where the Dan is. É lá onde é Dan. So you see, brothers and sisters, Estão vendo, irmãos e when you irmãs? talk about promised land, Quando você fala terra prometida, from Dan to Beersheba, Dan até Berseba. remember, brothers, Lembre-se, irmãos, if you talk about promised land, fala da terra prometida, sky always blue. os céus estão sempre azuis. If you talk about the promised Se land, fala da terra prometida, you always have mountain, you always have morning, you always have dews from Mount Hermon. sempre tem o orvalho do Monte Hermon. But brothers, Mas, irmãos, remember, lembre-se, one day um dia you will find climate change. você vai descobrir que o tempo mudou. Not just streams from Lebanon. Não somente as correntes que vêm do Líbano, You see the cedar tree você vê também as cedros was broken. são quebrados. Cedar tree has its own glory. As árvores do cedro têm a sua própria glória. When cedar tree is standing there, Quando a árvore, o cedro do Líbano está lá em pé, wonderful work of God. que obra maravilhosa de Deus, No one can break the cedar tree. ninguém pode quebrar um cedro. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, now you see that. agora você When vê, climate changed, quando o tempo mudou, the cedar was broken. o cedro foi quebrado. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, can you imagine? você pode imaginar, Can you imagine sometime God used the storm to break the church? pode imaginar que Deus vai usar as tempestades às vezes para quebrar as árvores? There was a prayer Houve uma oração of Evan Roberts. de Evan Roberts Now, during the revival of Welsh revival, durante o revivamento de Gales. his prayer is this: A sua oração foi a seguinte: Dear Lord, Amado Senhor, bend the church, dobra a igreja, break the church. quebra a igreja. Do you see that? Estão brothers? vendo isso, irmãos? Sometimes, Às vezes, because sky always blue, porque os céus estão sempre azuis, we always live in the comfort zone. nós sempre vivemos naquela zona de conforto. We forget. E nós esquecemos Actually, God can use blue sky to work in our life. que Deus pode usar o céu azul para trabalhar na nossa vida. God also uses storm do something in our life. E Deus também pode usar a tempestade para fazer algo na nossa Normally. vida. Normalmente, The cedar tree stands straight, aquela cedro está lá em pezinho bem reto, full of glory. cheio de glória. Who knows? Quem sabe? Only when storm comes, Somente quando vê a tempestade, you heard the voice of God, você ouve a voz de Deus. and we were told, E nos é dito the voice of the Lord breaks the cedar. que a voz do Senhor quebra os cedros. That's that. Isso é Dan. How about Beersheba? Mas o que dizer a respeito de Now, if you Berseba? read this whole Se song, você ler todo esse salmo, not only you find in Lebanon, you have the storm vai descobrir que a tempestade não está somente no Líbano, from Lebanon, lá do Líbano, and you find the voice of God always be heard in the wilderness of Kadesh. você descobre que a voz de Deus é escutada no deserto de Cádiz. Now, Kadesh is near Beersheba. Cádiz é perto de Berseba. Now, remember how people of Israel want to enter into the land of promised Você land. lembra quando o povo de Israel queria entrar na terra prometida? So they come from the Então south. eles vieram do sul. When they reach the Kadesh, Quando eles chegaram a Cádiz, they almost reach the gate of the land. quase chegaram às portas da terra. So do you see that? Você está vendo isso? So this covers the whole land. Então isso cobre toda a terra. The thundering,
os and trovões, the lightning. os relâmpagos. It's from Lebanon all the way to Kadesh. Desde o Líbano todo o caminho até Cádiz. From Dan to De Beersheba. Dan até Berseba. So, brothers, Então, irmãos, do you tell me that o que você vai me dizer? if the promised land is land of milk and Se a honey, terra prometida é terra de leite e mel, do you expect in the promised land there will be a storm? será que você espera uma tempestade na terra prometida? Yes, Sim, of course. claro. You see, from Dan to Beersheba, Você vê desde Dan até Berseba, from Lebanon to Kadesh. do Líbano a Cádiz. I just mentioned by passing. E só estou mencionando aqui de passagem. Now, recently, you know, there is a flight, Russian flight, Recentemente, fall down in the peninsula, que Sinai Peninsula. avião russo foi derrubado na Península do Sinai. Because ISIS put a bomb in the airplane. Porque o ISIS colocou uma bomba dentro daquele avião. So you see the whole airplane explode. Então você vê que aquele avião explodiu inteiro. Now, they fly from the southern tip of Sinai Peninsula. Eles estavam voando então da extremidade sul da Península do Sinai. So when that whole plane landed or broken into pieces in the peninsula, Quando aquele avião inteirinho se despedaçou naquela península, is exactly where Kadesh is. é exatamente na localização de Cádiz. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, do you see that? estão vendo isso? Normally, when you take the airplane, Normalmente, quando se toma um avião, more normally when you live your normal life. quando você vive a tua vida normal, Now, brothers and sisters, agora, irmãos e irmãs, now, Scott, then you can enjoy Psalm 23 então você pode desfrutar o Salmo 23, and Psalm 8 e o Salmo 8, and Psalm 19. e o Salmo 19. But thank the Lord, Mas graças ao Senhor, you discover there is a Psalm of David. você descobre que existe um Salmo de Davi. When he was a shepherd, Quando ele era um pastor, he discovered ele descobriu o he quê? had to gather all his flock. Que ele teve que reunir o seu rebanho In the cave, he already prepared for them. e colocar naquela caverna que ele já havia preparado He para never eles. thought that one day that cave is for himself. Mas ele nunca imaginou que um dia aquela caverna seria para ele mesmo. He only think of his flock. Ele sempre pensava no seu He rebanho, never think of himself. nunca pensava em si mesmo. But God always think of him. Mas Deus estava sempre pensando dele, Because he is the sheep of the shepherd. porque ele é o pastor, ele é a ovelha do pastor, While he was a shepherd. enquanto ele era pastor. While leading his flock into everywhere. Enquanto ele está conduzindo seu rebanho por todas as partes, It is God who is the greatest shepherd. é Deus que é o maior pastor, Lead him through all kind of weather. conduzindo Davi por todos os tipos de tempo. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e you irmãs, find it's a storm. você vê que veio a tempestade. So give unto the Lord all you mighty ones. Tributai ao Senhor, ó filhos de Deus. Remember, you Lembre-se, now it become a mighty one. agora se tornam então os filhos de Deus os poderosos. Only through the storm Somente através da tempestade you will become strong. você vai se tornar forte. Do you see the brothers? vendo isso, irmãos? If we always live in the comfort zone, Se nós sempre vivemos na zona de conforto, we never go through the working of the cross. nós nunca passamos pela operação da cruz, We will never be strong. nós nunca seremos fortes. Do you remember Lembre-se, how Caleb said to the people, como Caleb falou para o povo, let's go. vamos adiante. We definitely will prevail against our Nós enemy prevaleceremos contra os nossos inimigos, because they are our food. porque eles são a nossa comida. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, remember lembre-se, when he was 85 years old, quando Caleb era 85 anos de idade, he was able to tell us ele poderia nos dizer, his physical strength is just like when he was 40. sua força física era igual a de 40 anos de idade. If someone already 85, Se alguém já tem 85 anos de idade, if his physical body, if his physical body still like 40 years old, se o seu corpo físico ainda é como de 40 anos de idade, you definitely will ask one question: claro que você vai fazer uma pergunta. what do you eat? O que você está comendo, meu You filho? must have special Você food. deve ter alguma comida especial. So, brothers and sisters, Então, irmãos e if you irmãs, ask Caleb, se você perguntasse para o Caleb said, Caleb, I have a special o food. Caleb ia dizer assim, eu tenho sim uma comida especial. Because those enemies, Porque aqueles inimigos, much greater than me, muito maiores do que eu, those enemies that will devour me, aqueles inimigos que estão prestes a me devorar, instead of being ao devoured, invés de ser devorado, they become my food. eles vão se tornar a minha comida. Do you see that? Estão vendo As isso? a Christian, Como cristãos, we grow because of the word. nós crescemos por causa da palavra. We grow because of our prayer. Nós crescemos pela oração. But do you notice that? Mas já percebeu isso? Sometimes God arranges all the environment. Às vezes Deus organiza todo aquele ambiente. Behold,
we almost be devoured. E nós quase somos devorados. The situation is such that A situação é tal que we definitely will be swallowed. nós estamos prestes a ser engolidos. But thank the Lord. Mas graças ao Senhor. Oh, you mighty one. Ó filhos de Deus, ó poderosos, They are our food. eles são a nossa comida. Because if you really feed upon your enemy, Porque se você de fato se alimentar dos seus if you inimigos, feed upon all the difficulties, se você se alimentar das dificuldades, you will grow. você vai crescer. So give unto the Lord all you mighty Então ones. tributai ao Senhor, Filho de Deus, ó Give unto poderosos. the Lord glory and strength. Tributai ao Senhor glória e força. Now, where everything is smooth, Agora, quando tudo está course maciozinho, you praise. claro que você vai of orar, course you give the glory and the strength to the Lord. claro que vai louvar e dar glória e força ao Senhor. Now it's raining. Mas quando vem a chuva, Now the climate has changed. quando muda o tempo, And give unto the Lord the glory unto due to his name. tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Worship the Lord. Adorai o Senhor. Now is the time for you to worship Agora the é o Lord. momento de você adorar o Senhor. Why? Por quê? Because he is going to work something in us. Porque Ele vai operar algo em nós. And then, look, this phrase. Então olha essa frase aqui. It's a very unusual phrase. Uma frase muito incomum. And this is one of the best phrases in the whole Bible. É uma das melhores frases em toda a Bíblia. Worship the Lord in the beauty of holiness. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Brothers, Irmãos, We talk about holiness. nós falamos sobre santidade. Do you know the beauty of holiness? Mas será que você conhece a beleza da santidade? How the beauty of holiness Como que a beleza da santidade will be manifested through us? vai ser manifestada através de nós? How can you worship the ways of the Lord? Como você pode adorar os caminhos do Senhor? You see, brothers, Está vendo, irmãos e irmãs? that's the reason. Isso é a razão. God allow some kind of weather. Deus permite algum tipo de tempo. God allowed the storm to come God arranged the storm around us Deus organiza uma tempestade à nossa volta. for one purpose. Com qual propósito? We may worship the Lord Para que possamos adorar o Senhor in the beauty of holiness. na beleza da santidade. Our holiness A nossa need santidade to be built up. necessita ser edificada. Not only holy, Não somente ser santo, it's also beautiful. mas também ser bela. And how can we become holy? Mas como podemos nos tornar santos? We need the voice of the Lord. Necessitamos a voz do Senhor. Yes. Sim, Sometimes we hear the still small voice, às vezes ouvimos aquele sussurro suave e macio, but sometimes mas às we vezes just did not hear it. nós não o ouvimos. Actually, the Lord spoke to us in the very depth of our being. Na verdade, o Senhor já havia falado no mais profundo do nosso ser. The Lord speak to us. Mas o Senhor fala conosco, Try to restrain us. tenta nos restringir. Don't go there. Vai dizer assim, não vai lá, Don't do that. não faça isso. When if you do it, Mas se você faz isso, now you lose your testimony. agora você perde o seu testemunho. Don't forget you are the salt of the earth. Não esqueçamos, você é o sal da Don't forget you terra. are the light of this world. Não esqueçamos, você é a luz desse mundo. So, brothers, Então, irmãos, and the still small e voice aquele sussurro suave e macio always remind you, sempre vai te lembrar, don't go there. não vai lá. But brothers, Mas, our irmãos, flesh a nossa is carne so strong, é tão forte, we simply neglect that voice. nós simplesmente negligenciamos essa voz. God has spoken once and twice. Deus falou uma vez e outra vez. Sometimes we ask, E às vezes nós perguntamos, why Job has such a situation? Why Job suffers so much? por que é que o Jó sofreu tanto? Why so much suffering? Por que tanto sofrimento? Now, if you read the whole Se book, você lê todo o livro de Jó, God said to Job, Deus disse para o Jó, I have spoken to you once and twice, já te falei uma vez e outra vez, but you don't hear it. mas você, Jó, não ouviu. Now you are in danger. Agora você está em perigo. God had to do something drastic. Deus tem que fazer algo drástico. God had to use a voice that you are able to hear. Deus tem que usar uma voz que você seja capaz de ouvir. Do you see that? Estão vendo isso? That's suffering. Esse é o sofrimento. That's the storm. Essa é a tempestade. That's the lightning. Esse é o relâmpago. That's the thundering. Esse é o trovoar. Originally, Originalmente, your conscience just fall into sleep. sua consciência adormeceu. You couldn't hear a word of God. Você não podia ouvir uma voz do Senhor. Remember, Lembre-se, conscience a is consciência God's warning.
é a advertência de Deus. If you do something wrong, Se você faz uma coisa the errada, conscience always bother a you. consciência está sempre te incomodando. I tell young brothers and sisters, Vou falar para os jovens irmãos if e you want irmãs, to learn how to grow in the se Lord, você quer aprender como crescer no Senhor, now first thing, a primeira coisa, you have to take care of the voice of conscience. tem que tomar cuidado com a voz da consciência. If you cannot hear the voice of conscience, Se não puder ouvir a voz da consciência, it's almost impossible for you to grow. quase impossível para você crescer. Do you understand? Está entendendo So isso? for that reason, Por essa razão, we need the voice of the Lord. nós precisamos da voz do Senhor. Now, brothers, Agora, irmãos, if you hear the still small voice, se você ouvir aquela voz suave e macia, that's enough. é suficiente. There is every reason for you to grow. Tem todas as razões para você crescer. But most of the time, Mas a maior parte do tempo, you just neglect all those voices. você sempre negligencia toda essa So in voz. order for us to grow, Então, para que nós possamos crescer, we need the voice of the Lord. nós precisamos da voz do Senhor. So, verse 3. Então, versículo The 3. voice of the Lord is over the water. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. The God of glory thunder. Troveja o Deus da glória. The Lord is over many O waters. Senhor está sobre as muitas águas. And verse 7. E versículo 7. The voice of the Lord divide the flames of fire. A voz do Senhor despede chamas de fogo. You not only heard the sun thunder, Você não somente ouve o trovoar, you also see the light. você também vê os relâmpagos. Now why? Agora, por quê? Why God arranged lightning and also thunder? Por que Deus então providenciou os relâmpagos e os trovões? Because we normally don't hear the voice of the Lord. Porque normalmente não ouvimos a voz do Senhor. But whenever the Lord uses thundering and uses lightning, Mas sempre que o Senhor usa então os relâmpagos e os trovões, most of the time we are in danger. a maior parte do tempo significa que nós estamos em perigo. Let me give you one Então illustration. deixa-me te dar uma ilustração. Many people they couldn't understand the book of Job. Muitas pessoas não podiam entender o livro de Jó. But if you read 28 and 29 chapters, Mas se você ler os capítulos 28 e 29, you know why God has to use drastic measure to rescue that Job. você saberá por que Deus teve que usar uma medida drástica para salvar o Jó. Now Job was a perfect man. Então Jó era um homem perfeito. He grew in the grace of the Lord. Ele cresceu na graça do Senhor. He received much grace. Ele recebeu muita graça. He even know how to distribute the grace. Ele também sabia como distribuir a graça. So in society, Então na sociedade, everybody respect him. todos respeitavam o Jó. Do you understand? Está entendendo isso? And according to what the Bible, Holy Spirit E said, de acordo com o que o Espírito Santo he disse, is a perfect man. ele era um homem perfeito. Brother, Irmãos, he thought also himself so perfect. e ele também pensava que ele mesmo era tão He perfeito know how to enjoy himself, how to appreciate himself. que ele sabia como apreciar a si mesmo. Not only other people respect him, Não somente as outras pessoas o respeitavam, he even know how to count the blessing of the Lord. e ele também sabia como contar as bênçãos do Senhor. So the more he appreciate himself, Então, quanto mais ele apreciava a si the mesmo, more he was in great danger. mais perigo ele estava. So let me give you one Então, illustration. deixa-me te dar um exemplo. Now, one painter, Um pintor, artist, artista, always he was drawing a beautiful picture in the ceiling. estava pintando uma maravilhosa figura no teto. So definitely he was in a high E place. claro que ele estava num lugar elevado. And also his friend always have the whole vessel of the color of the paint. E o seu amigo estava segurando aqui aquele vasilhame com tinta. So you can imagine two of them Então os dois, pode imaginar, work up there, trabalhando lá pintando o and teto. the artist, after he finished all the painting, E depois que o artista completou toda a sua pintura, he really appreciated the painting. ele começou a admirar aquela He said, pintura. "I want to look at my creation. Ele disse, eu quero olhar a minha I want to obra-prima. look at that picture." Eu quero olhar essa pintura. Now, if you want to look at the whole picture, Então, se você quer olhar toda a now pintura, definitely you have to somehow draw it back. claro que você tem que andar para trás, né? So the more you just go back, Quanto mais ele ia para trás, the more he was exposed to danger. mais ele estava se expondo ao perigo. So at that time, when he almost fall from above. Então, quando ele estava quase caindo lá de cima, Now, at that time, his friend knows very well. seu amigo que conhecia ele muito bem, In order to rescue him, para salvar a vida desse so pintor, what he o did, que ele fez? he used his whole paint Ele jogou toda aquela tinta and cast
threw that cut over that picture e arremessou na pintura que o pintor tinha and feito. ruined the whole picture. Estragou toda a pintura. And then because of that, E por causa he disso, almost fall in the back. o pintor quase que caiu, So now he want to go say, what happened? mas quando ele queria salvar a pintura So he dele, leaned forward ele pulou para and he frente was saved. e ele foi salvo. That's exactly what the story of book of Job. É exatamente essa a história do livro de Jó. So brothers and sisters, Então, irmãos e for irmãs, that reason, por essa razão, God allow suffering with Job. Deus permite que Jó passe pelo sofrimento. He needs the voice of the Lord. Ele precisa da voz do Senhor. He needs the voice from the whirlwind. Ele precisa da voz do redemoinho. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, can you believe that? será que você pode crer que Whirlwind means destruction. esse redemoinho significa destruição? But Mas this is the voice of the Lord. é a voz do Senhor. So after he heard the voice of the Lord, Depois que ele ouviu a voz do Senhor, he said, I am disgusting of myself. que ele disse: eu aborreço a mim mesmo. I hate myself. Eu odeio a mim mesmo. I repent in the midst of the ash. Eu me arrependo em meio às cinzas. That's the story of Job. Essa é a história de Jó. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, it is out of infinite love. é a partir desse amor infinito God knows that we need to grow. que Deus sabe que nós precisamos crescer. So, for that reason, Por essa razão, we need to hear the voice of the Lord. nós precisamos ouvir a voz do Senhor. So, sometimes you have thundering. Então, às vezes você tem as trovoadas, Sometimes you have lightning. às vezes tem os relâmpagos. Now, you know the story of Martin Agora, Luther. você conhece a história do Martinho Lutero, não Before he conhece? was saved, Antes dele ser salvo, he always thought that God was always chasing after him. ele sempre pensava que Deus o estava perseguindo God wanted to punish him. e que Deus o queria punir, God wanted to judge que him. Deus estava julgando. And then one day, E então um dia, one of his colleagues um dos seus colegas was struck by the lightning. foi atingido por um relâmpago. And he died when he was very young. Morreu quando era muito jovem. So that's really created a shadow in him. Então isso criou uma sombra no Martinho Lutero. So when he went home, Então quando ele foi para casa, now one day, um dia, when he was in the field, quando ele estava no campo, again the lightning fall beside him. outra vez caiu aquele relâmpago próximo dele. So immediately he said, Imediatamente o que ele "Say disse? Anna, I want to go to monastery." Santa Ana, eu vou para o mosteiro. So why he called Saint Anna? Por que ele chamou a Santa Ana? Because according to tradition, Anna is supposed to be the mother of Mary. Porque de acordo com a tradição, a Ana deve ser a mãe da Maria. So she is the patron saint for the miners. Então ela é a santa patrona dos mineiros. You know, Martin Luther's father was a miner. Sabe que o pai do Martinho Lutero era um mineiro. So in that kind of environment, Então nesse tipo de immediately she ambiente, promised, imediatamente ele prometeu o say, Anna, quê? I want to go to monastery. Santa Ana, eu vou para o mosteiro. Do you see that? Tá And entendendo? then he fulfilled his promise. E ele cumpriu a sua promessa, He entered into a monastery entrou no mosteiro and he worked very hard. e trabalhou muito Every duramente. day he woke up when it's 2 o'clock. Todos os dias ele se levantava às 2 da manhã. He wanted to be justified by work. Ele queria ser justificado pelas obras. Somehow, Mas de alguma forma, that voice still in him. aquela voz ainda estava nele. Somehow he's afraid. De alguma forma ele tinha o He temor. always thought that God will chase him. Ele sempre pensava que Deus o estava The caçando. lightning definitely is a way to punish him. E que aquele relâmpago de fato seria uma forma de puni-lo. But brothers, Mas irmãos, Remember. lembre-se, thundering is God's creation. os relâmpagos são criação de Deus. Why it plays such an important role in the life of Martin Luther? E por que ele desempenhou esse papel tão importante na vida do Martinho Lutero? Lightning become a lightning. O relâmpago se torna um relâmpago Thundering become a thundering. e a trovoada se torna uma trovoada If your conscience is full of holes. se a sua consciência estiver cheia de buracos. And God created thunder, Deus criou as trovoadas, which is very interesting. que é muito interessante. When you hear a thundering, Quando você ouve uma trovoada, it's a sound wave. é uma onda sonora. But that frequency, Mas aquela frequência is just below that you can hear.
é um pouco abaixo daquilo que você pode escutar. Do you see that? Tá vendo isso? Strictly speaking, Falando estritamente, the thundering, o trovoar, when the thundering is, when you hear the thunder, quando você ouve a trovoada, something must present, you must receive some pressure in your ear. você tem que receber algum tipo de pressão no seu ouvido. Do you see that? Tá vendo Your isso? membranes receive some pressure. Essa membrana no seu ouvido recebe um tipo de pressão. But very interesting. Mas é muito You can interessante. hear it. Você não pode ouvi-la, Because that frequency of the wave frequency is lower that you can hear. porque a frequência daquela onda está abaixo daquilo que você pode ouvir, But you still can feel its vibration. mas você ainda pode sentir a sua vibração. So if your conscience really has a hole in it, Então, se a sua consciência tem um buraco nela, then you hear the voice of conscience. então você vai ouvir a voz da consciência. After man's fall, Depois da queda do homem, the conscience is only organ left in a human being. a consciência é o único órgão que ficou nos seres humanos God will use it to restore the people back to himself. que Deus pode usar para restaurar as pessoas de volta para Ele mesmo. And for that E reason, por essa razão, every time when you hear the lightning, toda vez quando você ouve when you hear the thundering, quando você ouve a trovoada, actually God speaks to you through the conscience. Deus fala para você de fato através da consciência. Do you hear it? Você ouve isso? If you hear it, Se você ouvir, you live a holy life. você viverá uma vida santa. Sooner or later, you worship the Lord in the beauty of holiness. Cedo ou tarde você adorará o Senhor na beleza da santidade. So you see, this is very, very important. Estão vendo? Isso é muito, muito importante. And sometimes we tell our kids, Então, às vezes, nós falamos para as nossas now, crianças, don't lie. não minta. If lie, you're like a Pinocchio. Se você mentir, vai ser como o Pinóquio. Now, what is Pinocchio? O que é o Pinóquio? Every time when it lies, then the nose gets longer. Pinocchio. Every time when you lie, then your nose becomes longer. Toda vez que você mente, o nariz vai aumentando. So, if you more lie, it's longer and longer and Quanto longer. mais você mentir, mais comprido fica o seu nariz. So, this is the story of Pinocchio. Essa é a história do Pinóquio. But you know, Mas sabe uma coisa? when God created us beings, Quando Deus nos criou, we are all Pinocchio. nós somos todos Pinóquios. In what way? Em que sentido? If you really lie, Se você realmente mentir, now, the scientists will tell us, o que os cientistas vão nos dizer? somehow the blood will concentrate in your nose De alguma forma o sangue se concentrará no seu nariz and make it nose very itchy. e vai fazer com que o seu nariz fique irritadiço. So if you lie, Então, se você estiver mentindo, all you would like to do is this. você vai ficar com vontade de coçar o seu Because it's nariz, very, very itchy. porque está muito irritadiço. The more you do it, the more you are Quanto Pinocchio. mais você fizer isso, mais Pinóquio você é. Someone did experiment. Alguém fez experimento. There's a very famous president in some country. Então, tem um presidente muito famoso em um país aí no mundo. He said, I never have such a thing. Ele disse, eu nunca cometi tal I coisa. never commit a crime with that person. Eu nunca cometi um certo crime com uma certa pessoa. Everybody knows that. E todos And sabiam he saber. denied his sin in the presence of TV screen. E ele negou o seu pecado na presença de todas as câmeras de televisão. So later, people try to look back. Mais tarde as pessoas tentaram olhar de novo. When he said, I have nothing to do with her, E quando ele disse assim, eu não tenho nada a ver com ela, he was doing this. ele estava coçando o nariz, gente. So you see, brothers and sisters, Estão vendo, irmãos e irmãs? very clear. É muito claro. God still wants to restore us. Deus ainda quer nos restaurar. Don't go to the way of destruction. Não vá para o caminho da destruição. So remember, Então lembre-se, the voice of the Lord is always saying, return and return. a voz do Senhor está sempre dizendo, retorna, Why? You have to be perished. retorna, por que tens de perecer? So you see, brothers and Vocês sisters, estão vendo, irmãos e irmãs? this is the lesson. Essa é a lição. That's the reason Essa é a razão why God arranged such a weather. pela qual Deus organiza esse tipo de It is tempo. real one. É real, Because we were created by God. porque nós somos criados por Deus And it is by this way e é dessa forma God wants to restore us. que Deus quer nos restaurar. But remember, brother, Mas lembre-se, irmãos, this is only a voice. esse é somente a voz.
You can hear the voice. Você pode ouvir a voz, You don't hear the words. mas você não ouve as palavras. Later you will discover Mais tarde você vai descobrir o we quê? need the voice of the Lord. Nós precisamos da voz do Senhor, But we also need the interpretation of that voice. mas nós também necessitamos da interpretação dessa voz. And then when you read the whole song, Então, quando você lê todo o Salmo, you begin to understand. você começa a entender. Now you begin to understand why you need the voice of the Lord. Agora você começa a entender por que você precisa da voz do And on Senhor. the other hand, E em outras this is the palavras, beginning, esse é o começo, but the Lord may do something much deeper. para que o Senhor possa fazer algo muito mais profundo. But let's keep that in mind. Mas vamos guardar isso na nossa mente. Now we come back to the context. Agora voltamos ao contexto. Verse 4. Versículo The 4. voice of the Lord is powerful. A voz do Senhor é poderosa. The voice of the Lord is full of majesty. A voz do Senhor é cheia de majestade. The voice of the Lord break the cedars. A voz do Senhor quebra os cedros. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, sometime when Holy Spirit is working in our life, às vezes quando o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, remember lembre-se, that voice in our conscience aquela voz na nossa consciência will break us. vai nos quebrar. And brothers, sisters, E irmãos e irmãs, normally we are so proud. normalmente nós somos tão orgulhosos. Normally parents never say sorry to their children. Normalmente os pais nunca pedem perdão aos seus filhos. But Mas, if the work of the Holy Spirit se a obra do Espírito Santo is strong enough, é forte o suficiente, if you really can hear the voice of your se conscience, você realmente pode ouvir a voz da tua consciência, the voice of the Lord, a voz break do the Senhor cedars. quebra os cedros. Yet the Lord splintered the cedars of Lebanon. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. So now you know that the storm is really from the Mount Hermon. Agora você sabe que aquela tempestade realmente procede lá do Monte He Hermon, make them also skip like a calf. que os faz saltar como um bezerro, versículo 6. Lebanon and the Syrian like a young wild ox. O Líbano e o Sírio como bois selvagens. In other words, Em outras palavras, not only the lightning, não somente o not relâmpago, only não thundering, somente a trovoada, also earthquake. também o terremoto. So it represents all kind of storm. Representa uma tempestade completa. Why whirlwind? Por que tem esse In the redemoinho? Bible, Na Bíblia, the western wind is good wind. vem o vento do ocidente é vento bom. The wind from the east is a bad one O vento do oriente é um vento ruim, because it will carry the sand of the desert. porque vai soprar as areias do deserto. South wind Então o vento do sul is the wind from the Sahara the desert. é o vento do deserto do Saara. And north wind O vento do norte always bring you the dews of Mount Hermon. sempre te traz os orvalhos do Monte Hermon. So that's the four winds in the Então Bible. temos os 4 ventos na Bíblia. So what is whirlwind? O que é o redemoinho? When north, west, east, and south Quando- they work together. Quando norte, oeste, leste e sul trabalham juntos. They blow at the same time. Eles sopram ao mesmo tempo. That's whirlwind. É isso que faz o redemoinho. So you see, brothers and Então os sisters, irmãos e irmãs you estão not only vendo, have lightning, você não somente tem o you not relâmpago, only have the thundering, não somente tem as trovoadas, you even have the earthquake. você tem também o terremoto. And verse 6, E versículo 6, verse 7. versículo 7. The voice of the Lord divide the flames of A fire. voz do Senhor despede chamas de fogo. So now immediately see. Imediatamente você vê When o quê? God used the arrangement, Quando Deus usa todo esse meio ambiente and He even let us see the flames of the fire. e até mesmo nos permite vir as chamas de fogo. So that's Lebanon. Isso é o Líbano, That's near the Mount Hermon. é próximo ao Monte Hermon, But that is the storm. mas aquela Will come tempestade all the way from the north. vem todo o caminho desde lá do Will norte, sweep over the whole land of promised land. vai varrer toda a terra prometida, From Dan to de Beersheba. Dan até Berseba. So brothers, Então, irmãos, if you live in the land, se você vive na terra, if you live in the promised se land, você vive na terra this prometida, is a land of milk and honey. é de fato uma terra que mana leite e Now, mel. brothers, Mas agora, irmãos, if you really experience se it, você experimenta you isso, experience the summertime, se você experimenta o verão, wonderful days. dias maravilhosos, At the same time. ao mesmo tempo, Sometimes it's a large storm. às vezes terá uma tempestade. And now, when you come verse 8, E agora quando você chega ao the versículo voice 8, of the Lord shake the a wilderness. voz do Senhor faz tremer o deserto. Now, when you come to the south, Quando você chega ao sul, when you come to Negev, quando você chega ao Negev, because it is very close to the Sahara Desert. que é muito próximo do deserto do Saara. So you don't talk about forest Então anymore. você não fala mais de florestas, não You mais. talk about the wilderness. Fala sobre o deserto. And the Lord shakes the wilderness of E o Senhor Kadesh. faz tremer o deserto de Cádiz.
Euphrates. Do you see that? Estão vendo isso? From the north to the south. Do norte até o sul. Some of the storms sweeping over the whole De land. alguma forma, essa tempestade varreu toda a terra. If you want to experience the unsearchable riches of Se Christ, você quer experimentar as riquezas insondáveis de Cristo, that's the working of the cross. essa é a obra da cruz. Sometimes, Às vezes, thank the Lord, graças ao Senhor, it gives us a wonderful nos weather. dá um tempo maravilhoso. But sometimes, Mas às vezes, now you see it just like this. você vê que é exatamente assim. Now, brothers, Agora, irmãos, that's the song. esse é o Salmo. David want to introduce that song. Davi quer nos apresentar esse Salmo. But strictly speaking, Mas falando estritamente, this song interpret the life of David. esse Salmo vai interpretar a vida do Davi. Now you remember very well, Agora você lembra muito bem, after his victory, depois da sua vitória, when he had the victory, quando ele teve a vitória, because he lived according to the vision he had. porque ele viveu de acordo com a visão que ele tivera, Because he not only studied Genesis 1, porque ele não apenas estudou o Gênesis capítulo 1, he understand the mind behind the Genesis ele 1. entendeu a mente que está por trás de Gênesis 1. He lived according to that vision. Ele viveu de acordo com aquela visão. He know that the human being were created only a little lower than the angels. Ele sabia que os seres humanos foram criados apenas um pouco menor do que os anjos. So we see the confrontation between David and Goliath. Então nós vemos aquele confronto entre Davi e Golias. So brothers, Então, irmãos, finally, finalmente, he was victorious. ele foi vitorioso. And finally, E finalmente, God's heart was satisfied. o coração de Deus estava satisfeito. Anything wrong with that? Tinha alguma coisa errada com If isso? you live a life according to the word of God, Você vive uma vida de acordo com a palavra de if Deus. you obey the will of Se God, você obedece à vontade de Deus. now brothers, Agora, irmãos, and because what he e experienced, por causa daquilo que ele experimentou, what people o said, que as pessoas disseram? Saul has his thousands, Saul matou os seus milhares. and David has his E 10,000. Davi os seus 10 milhares. Now, brothers, Agora, irmãos e irmãs, just a song, um salmo apenas. but it is that song Mas é esse salmo created much suffering from that time on. que criou muito sofrimento a partir daquela ocasião. Because from that time Porque on, daquela ocasião, he was under persecution. Davi passou a ser He perseguido. was chased by Saul. Ele começou a ser perseguido pelo Saul. And remember, when he heard that song, E lembre-se, quando ele ouviu aquela canção, he said, what does that mean? ele quis dizer, o que significa isso? Does that mean that David should have the kingdom? Significa que Davi vai ter o reino? So from that time on, Daquele momento em he diante, hated David. o Saul He odiou o wanted to Davi. destroy him. Ele queria destruir o He Davi. wanted to search him every corner from the tribe of Judah. Ele queria caçar o Davi por todas as partes do território de Judá. Remember, brother, Lembre-se, irmãos, before antes that happened, que isso he ocorresse, lived a wonderful life, Davi vivia uma vida maravilhosa, comfortable life. uma vida confortável. But now, Mas he agora, was persecuted. ele estava sendo perseguido He was being because Saul was jealous of him, porque o Saul ficou com ciúmes do Davi. and all because E tudo por causa do he has been quê? anointed by the Holy Spirit. Porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. With that Holy E Spirit, com aquele Espírito he Santo, was able to win the victory. ele foi capaz de ganhar as He may vitórias. have this wonderful victory experience. Ele pôde ter aquela experiência maravilhosa de vitória. Now, brothers, Agora, anything irmãos, wrong with your victory? Tem alguma coisa errada com as tuas vitórias? But that's the beginning of your suffering. Mas esse é o começo do teu sofrimento. Because you are overcome, Porque tu és um vencedor, you discover the climate change. você descobre que vai mudar o clima. For that reason. Por essa razão. And now you discover David begin to flee. Agora você descobre que o Davi começa a ter de And fugir. now, how do you describe his life? Como você vai descrever a vida do Davi? How did you describe that kind of Como climate? vai descrever esse clima In the wilderness, no deserto? he heard the thunder. Ele ouviu as He trovoadas also see the e lightning. também viu os relâmpagos. He also see the earthquake. Também viu os terremotos. From one desert De um another deserto desert. para outro deserto. From one forest De uma floresta to another para forest. outra floresta. Brothers, Irmãos why e he irmãs, was doing that? Por que ele estava passando por isso? Now, when you study the book of Joshua, Quando você estuda o livro de Josué, now you remember você se lembra when the people of Israel enter into the quando o land, povo de Israel entrou na terra, what did God said to them? o que Deus disse para eles? Now, every inch you set your foot, Aonde colocares a sola dos teus pés, all yours. tudo te pertence. For that reason, Por essa razão, in order to possess the a land, fim de possuir a terra,
Very simple. É muito simples. You have to let your soil be upon that land. Você tem que colocar os seus pés sobre aquela terra. And for that reason, Por essa in razão, one long day of Joshua, no longo dia do Josué, do you remember? lembra da história? Now, in that whole day, Naquele dia inteirinho, now the people of Israel, o povo de Israel, during that long day, durante aquele longo dia, they were able to run in that area of the inheritance belonged to Judah. eles foram capazes de percorrer toda aquela parte da herança que pertencia a So Judá. then there's another campaign in the north. Então houve uma outra campanha na parte norte do país. Think about it. Pensa nisso. In very short period, Num período de tempo muito curto, and they possessed the land. e eles tomaram posse da terra. Then it take another 7 years Então foi necessário outros 7 anos, just to fill all the details. simplesmente para preencher os detalhes. But the principle is very Mas qual que é simple. o princípio que é simples? If you want to possess the Se land, você quer possuir a terra, you have to set your soul, set your foot upon it. tem que colocar a sola do seu pé sobre a terra. You have to experience every inch of the Tem land. que experimentar cada centímetro daquela terra. When you experience it, Quando você experimenta it ela, is yours. ela é tua. So, brothers, Então, irmãos, this principle still apply to David. esse princípio também se aplicava para o Davi. Do you understand? Está entendendo? Now, if David want to become the king of Judah, Agora, se Davi quer de fato se tornar o rei de Judá, what he should do? o que ele tem que fazer? Now, all his experience Toda a sua experiência is always experience of everybody. é sempre a experiência de todos. Do you see that? Tá vendo isso? It is impossible for the people of Israel go through the whole land of Judah, É impossível que o povo de Israel vá por toda a terra de Judá and David was exempt from it. It's impossible. e Davi não tenha percorrido toda a terra. É impossível. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, if David want to become the king, se Davi quer tornar-se o rei, remember, lembre-se, it takes the whole tribe to experience the whole land of Judah. é necessário toda a tribo para experimentar toda a terra de Judá. But now, Mas agora, it takes 14 years é necessário 14 anos for Judah from one area of the land of Judah to another area. para que Davi vai percorrer de uma área da terra de Judá para outra área da terra And de Judá. David started from Nob. E o Davi começou do norte, And he fled to Nob. de Nob, Why fugiu he para fled to Nob. Nob? Por que ele fugiu para Nob? Nob actually is today's Jerusalem. Porque Nob é Jerusalém dos dias And de from hoje. there- E de lá, He went to Gath. ele foi para Gate. Where is Gath? Onde que é Gate? Where the Goliath came from. Lá de onde veio Golias. So somehow he has to pretend that he was mad. De alguma forma ele teve que se fazer de louco lá naquele lugar. Now finally, Finalmente, now he has been driven out from from the land of Philistine, ele foi expulso da terra dos filisteus. and then Então, he hid himself in Absalom cave. ele se escondeu na caverna do Adulão. And then he wrote Psalm 34. Então ele escreveu o Salmo 34. On the one hand, he was fully relieved. Por outro lado, ele estava plenamente aliviado. On the other hand, Do outro lado, because what he had learned in the past, porque o que ele aprendeu no passado, now he was able to teach those followers. agora ele era capaz de ensinar aqueles seus seguidores. So then we study 400 people and 600 people gather around him Então nós sabemos que aquelas 400 pessoas, depois 600 pessoas reuniram ao in torno the dele cave called Abdullah. na caverna chamada Caverna do We don't know Adulão. how long he spent his Nós time não there. sabemos quanto tempo ele passou lá, But beside the cave, mas ao lado da every caverna, day he was able to see his hometown todos os dias ele era capaz de ver a sua terra natal, from afar lá de longe, in the mountain area. na área montanhosa. He was able to see his home village. Ele era capaz de ver o seu vilarejo natal. That's how he spent his time É assim there. que ele gastava o seu tempo ali. But my brothers and Meus sisters, irmãos e irmãs, remember, lembre-se, in the beginning, no começo, he only looked for this cave for his flock. ele somente procurou por essa caverna para abrigar o seu He rebanho. never imagined he will be hidden in that Ele cave. nunca imaginou que um dia ele próprio estaria se escondendo naquela But caverna. not only for him, Mas não somente para ele, and also for 400 followers. mas também para 400 de seus So seguidores. in Psalm Então, 34, no Salmo he 34, was able to teach them ele podia os ensinar o quê? the beauty of the holiness. A beleza da santidade. And from there, E de lá, then he feel he should send his parents back to Moab. ele sentiu que deveria enviar seus pais de volta para Moabe. So in the beginning, he lived in a stronghold nearby. Então, no começo, ele viveu numa fortaleza nas proximidades. Then the prophet Gad told him, "Now you should go back to your home. You should go back to Judah."
E depois então o seu profeta Gade disse: você tem que retornar para Judá. And then he came back to the area of Adullam. Então ele voltou para aquela área da caverna do Adulão, Because even today, porque mesmo hoje in that area full of forests. aquela área é cheia de árvores. So we were told that David and his 400 people enter into the Então forest. diz que o Davi e seus 400 seguidores entraram no bosque. So by that time, Então naquela época, and you remember, então lembre-se, and because David fled to Nob, porque Davi fugiu para Nob, at that time, naquela época there's another one, tinha uma outra, another Edomite. outros edomitas. Actually, it was one of the officers of Saul. Na verdade era um dos oficiais do Saul. So he went back to Saul Então ele voltou para o Saul and to report that how David has been given the bread and also the knife. e delatou como Davi havia recebido o pão e a espada do sacerdote. And E finally, finalmente, the whole house of priests in Nob was being wiped out. toda a casa daquele sacerdote em Nob foi exterminada. And only one left. Somente um foi deixado. Came to David. Ele veio para Davi. Now, David definitely take care of E him. Davi, claro que cuidou desse um. But important thing is Mas this. o que é importante é o seguinte: That person came with the ephod. aquela pessoa veio com Ephod. o éfode. Now, with the ephod, Com o éfode, you should be able to inquire of the Lord. você deveria ser capaz de consultar ao Senhor. Should I go to fight Devo ir para a luta or should I not go to fight? ou não devo ir para essa luta? So David learned the habit how to inquire of the Lord. Então o Davi aprendeu esse hábito de como consultar o Senhor. While he was wandering in the wilderness, Enquanto ele estava vagueando no deserto, he was able to know his ele era direction. capaz de saber a direção onde ir. Do you understand? Está entendendo? He did not go to get the ephod. Ele não ia ele não foi obter o éfode. God sent the ephod to him. Deus enviou o éfode para Davi. And then he asked the Lord, Então ele perguntou ao Senhor: whether we are going to attack one city, vamos atacar determinada cidade supposed to be occupied by Philistines. que talvez esteja ocupado pelos filisteus? And then God said, yes, you can Deus go. dizia: claro, pode ir, Davi. But later they discovered. Mas mais tarde, o que descobriram? Now Saul wants to get that city. Saul quer entrar naquela cidade, So he asked the Lord again. então ele tem que fugir outra vez. He asked the Lord again. Aí ele perguntou para Deus outra vez. And the Lord said, "Now definitely they will surrender you E o Senhor disse- to Saul." Ele disse: eles vão te entregar para o Saul. So for that Então reason, por essa razão, now they retreat from that place. eles saíram daquele lugar. So they come to now. Originally, it is in the Absalom cave, Originalmente ele estava na caverna do Adulão, supposed to be in the lowland, que deve ser na terra plana baixa, full of the rocks, soft rocks, cheia de rochas a macias. land of 1,000 caves. Uma terra das 1000 cavernas. But now they were forced to move to higher place, Mas agora são forçados a subir para os lugares elevados, south of Hebron. que é ao sul de Hebron. There is a piece of forest. Tem uma floresta, um So they bosque, call it the wilderness of Ziph. e chamam então ali que é um deserto de Zif. So he lived there. Então ele viveu ali, And not only there, e não somente ali, and even Jonathan came to meet him. mesmo Jonatas veio a encontrá-lo ali. So they made a covenant, Então eles fizeram uma and aliança, then he went back. e então Davi retornou. By that time, Mas naquela época, those Ziphites went to Saul. os zifeus foram até o Saul. Now we know where he was hiding. Agora nós sabemos onde Davi está se escondendo. So there you see Saul and his people, Então você vê que Saul e o seu povo and came, try to search for David. vieram em busca do Davi. So see, Tá vendo? and now he retreated E again, agora o Davi fugiu outra vez, and he went to another desert. foi para outro deserto. And it's very interesting. E é muito interessante. East of wilderness Ziph. Ao leste do deserto de Zif, Now, when you go east, quando você vai a leste, you will see the Dead Sea. você vai ver o Mar Morto. And very E é interesting. muito interessante. And all this side is supposed to be the desert Judean desert. Então todo esse lado é suposto ser o deserto da Judéia. Judean desert is the smallest desert in the whole world. O deserto da Judéia é o menor deserto em todo o mundo. And that desert, the wilderness called wilderness of Mayun. E aquele é o deserto chamado deserto de Maom. So they played hide and seek.
Então estavam brincando de esconde-esconde. And finally, Saul received the E news. finalmente Saul recebeu a notícia Now, their whole land was attacked by Philistines. que toda a terra de Israel estava sendo atacada pelos filisteus. So he went back. Então Saul teve que And by retroceder. that time- E naquela época, And then David found a rock, Davi encontrou uma rocha, which is Masada today. que é a rocha de Massada nos Now, dias de Masada hoje. is already very near the Dead Sea. Então, Massada já é muito próximo do Mar Morto. So finally, Finalmente, and Saul got the news. Saul recebeu as Very notícias. good news that now David was in the wilderness of En-Gedi. Boas novas de que o Davi estava no deserto de En-Gedi. There's a huge rock, Tem uma rocha enorme ali and you também. know the E story. você conhece a história. And now, because Saul had to enter into that cave. Porque Saul teve de entrar naquela caverna. Now, in that cave, Naquela caverna, something happened, alguma coisa aconteceu. and then Então, you are able to explain the whole psalm, the Psalm 29. Você poderá explicar todo o Salmo 29. Do you see that? Tá vendo isso? Now, after that, Depois disso, he came out, ele saiu and he came back to Ziph, wilderness of Ziph. e ele retornou para o deserto de Zif. He had second encounter with Saul, E teve um segundo encontro com Saul. and something happened again. E outra vez algo aconteceu. Actually, Na verdade, twice God put Saul in the hand of David. por duas vezes Deus colocou Saul nas mãos do Davi. If David kills Saul, Se Davi matasse o Saul, he won't be able wandering anymore. ele não mais precisaria estar vagueando. The storm will be over. A tempestade terminaria. Tomorrow he will be sitting on the throne. No outro dia ele estaria sentado no trono. But brother, Mas, irmãos, if he loved the Lord, se ele ama o Senhor, he has another choice. ele tem uma outra escolha. Instead of choosing the crown tomorrow, Ao invés de escolher a coroa amanhã, he was choosing the cross. ele estava escolhendo a cruz. So he continued to wander. Ele continuou a fugir. Now things become very difficult. E agora as coisas ficaram muito mais difíceis. Because after that, Porque depois disso, he came to the very end of his life. ele foi quase ao fim da sua He vida. knew there is no possibility for him to live in the land of Judah. Ele sabia que não mais havia possibilidade para ele viver na terra de Judá. With great pain in his Com heart, grande dor no seu coração, he had to surrender himself and his followers to the land of Philistine. ele teve que entregar a si mesmo e os seus seguidores à terra dos filisteus. For that, he was well misunderstood. E por causa disso ele foi muito mal entendido. But anyway, brothers, Mas de qualquer forma, and irmãos, the story go on. a história prossegue. Altogether 14 No years total, 14 anos from the lowland daquela terra plana e baixa to the high place, para os lugares elevados, to the desert, para o deserto, to the forest, para a floresta, to the Masada, para a Massada, and to the Abdullam's cave. para a caverna do Adulão. Brothers, Irmãos, he almost went through the whole land of Judah. ele quase passou por toda a terra de Judá. He experienced every inch of Judah. Ele experimentou cada centímetro da terra de Judá. And that storm E essa is from tempestade Dan to Beersheba. veio lá de Dan até Berseba. Then David asked, Então Davi pergunta: why 14 years? por que 14 anos? Why I have to suffer so much? Por que eu tenho que sofrer tanto? It's not because I sin. Não é porque eu pequei, Just because I live a wonderful and victorious life. mas é porque eu vivi uma vida maravilhosa e vitoriosa. I have been chased from one corner to another Eu corner. tenho sido perseguido de um canto para outro And canto. David had to flee for his E life. Davi teve de fugir para salvar sua vida. Every day. Cada He had to dia. go through unrest nights. Ele teve que passar por noites inquietas. He did not know when he will become the prey of his enemy. Ele nunca saberia quando se tornaria presa do seu inimigo. Not just 1 year, Não somente um ano, 2 years, 2 anos, 4 years, 4 anos, 14 years. 14 anos. Brothers. Irmãos, What is the purpose? qual que é o propósito? Now, when you live such a life, Como você vive tal vida, what will be the outcome? qual que será o resultado? So now we come to a very important verse. Então agora chegamos a um versículo muito importante. Verse 9. Versículo 9. The voice of the Lord makes the deer give birth. A voz do Senhor faz dar cria às corças. You know, Sabia? a life is produced Uma vida é produzida. without the storm. Sem a tempestade, The life was not be born. essa vida não teria sido produzida. Why? Por quê? Because deer is always oversensitive.
Porque as corças são sempre sensíveis demais. Deer acts as if she's full of herself. É como se a corça fosse cheia de si mesma. That's why her nerve is very, very Por sensitive. isso que seus nervos são muito sensíveis. So, for that Então, reason, por essa razão, deer is very difficult to become a mother. é muito difícil que uma corça se torne uma mãe. Now, when you become a Agora, mother, quando você se torna uma if you are mãe, so se você é self-conscious, tão consciente de si if you mesma, are so sensitive to your se environment, você é tão sensível ao seu ambiente, you never give birth. você nunca dará à luz. That's what happened to us. É isso que acontece conosco. We are so wrapped with Nós ourselves. estamos tão envolvidos conosco We are mesmos. so sensitive. Somos tão sensíveis. Our Christian life never A grows. nossa vida cristã nunca consegue Very crescer. interesting. Mas muito interessante. When the voice of God is there, Quando a voz de Deus está presente, and he forgot himself, ela se esquece de si and mesma. the deer only think about the E voice. tudo que a corça pensa é naquela So by voz, that time, daquela she hora. forgot about all herself. Ela se esquece completamente de si As a mesma, mother, como uma she mãe. gave birth to her E child. ela dá a luz ao seu A bebezinho. life is produced. Uma vida foi produzida. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, David, after 14 years, Davi, depois de 14 anos, what a life is that? que vida é essa? Kingly life. Uma vida de rei. Life as a king. Uma vida como de um rei. Saul has a throne. Saul tinha o trono, And David, for 14 years, mas Davi, por 14 anos, he was a king without a throne. ele era um rei sem um trono. That's the beginning of kingly life. Esse é o começo da vida de um rei. You start with the life of the king, Você começa com a vida do rei then the throne of the king. e depois o trono do rei. When we talk about formation of the throne of David, Quando nós falamos da formação do trono do there's only Davi, one in the universe. tem somente um no universo. Now, if you read your Bible Quando carefully, você lê sua Bíblia cuidadosamente, Southern Kingdom, o reino do sul, only one dynasty. somente uma dinastia. Northern Kingdom, O rei do norte, 9 dynasties. 9 Do you dinastias. see that? Tá vendo isso? There's only one throne. Somente um trono. And Solomon sit on it. E o Salomão se assentou sobre Hezekiah sit on ele. it. Ezequias assentou-se We will sobre ask. ele. E nos fomos The perguntados. formation of the throne of David. A formação do trono do Davi. When we talk about many Quando kings, falamos de tantos they're all reis, sitting on the throne of David. todos assentados no trono do Davi. Remember, Lembre-se, it is through the life of David, é através da vida do Davi, the kingship life, essa vida de will realeza, lead you to the throne of David. que vai te conduzir ao trono do Davi. Do you see that, Estão brothers? vendo isso, irmãos? And the only throne of David, E somente o trono do Davi it cost 14 years of life of David. custou 14 anos da vida do Davi. So you see, brothers and Estão vendo sisters, isso, então, irmãos David e is just like irmãs? you and me, Davi é como você e eu, very self-conscious. muito consciente de si If you mesmo. read his song, Se você lê os seus salmos, often it's just like a scared deer. frequentemente ele é como uma corça assustada. But God wants to release him. Graças a Deus quer Through libertá-lo. the storm, Através da tempestade, Thank the Lord. graças ao Senhor, that life is being born. a vida nasceu. And then we will see how beautiful is that life. Então nós veremos quão bela é essa vida. But more than that, Mas tem mais ainda. the voice of the Lord A voz do Senhor not only break us, não somente nos quebra, not only change us, não somente nos transforma, also strip us. também nos desnuda. So his hand is stripping A hand. sua mão, aquela mão despojadora, Strip the forest bare. desnuda os bosques. So he always strip us bare. Ele sempre nos despoja. Not I, but Christ who lives in me. Não eu, mas Cristo que vive em mim. May I decrease, Possa eu diminuir, may him increase. possa ele crescer. But something very beautiful. Mas tem uma coisa muito bonita, On irmãos. the one hand, Por um lado, stripping hand. a mão despojadora. On the other hand, Por outro lado, he builds. ele é quem edifica. Then what you saw Então o que você viu? in his temple, No seu templo, everyone says glory. tudo diz glória. What does that mean? O que significa isso? You need the life of David to interpret this phrase. Você necessita da vida do Davi para interpretar essa frase. In his temple, everyone says glory. No seu templo, tudo diz glória. Now, brother, Agora, let irmãos, me ask you one question. deixa eu te fazer uma pergunta. When David was in a cave, Quando Davi estava na caverna, and that cave
Very important. E aquela caverna foi muito That's importante. the turning of his life. É um ponto de mudança na So sua let us vida. turn to Psalm 57, Vamos abrir Salmo 57, verse 1. versículo 1. Now, remember, this is a gold psalm. Lembre-se que isso é um salmo daqueles de ouro. One of the gold psalms of David. Um dos salmos dourados de Davi. And very interesting, said to do not destroy. E muito interessante, né? O contexto da melodia é não destruas. And when he fled from Saul into the cave. Quando ele fugia de Saul na caverna, olha aí. Now, how do you know that Saul was there? Como você sabe que o Saul estava ali? So you have to read your Bible. Você tem que ler sua Bíblia. There are many caves. Tem muitas cavernas. Some of the cave, the Saul was not there. Algumas cavernas o Saul não estava lá, But the Saul was there. mas Saul estava nessa. And now, how do we know? Então como Now, sabemos? if you read verse 4, Se você ler o versículo 4. my soul is among lions. Acha-se a minha alma entre leões, A lie among the sons of men who are set on fire, ávidos de devorar os filhos dos homens. whose teeth are spears and arrows. Lanças e flechas são os seus dentes. Not only Saul, Não somente Saul, and also his 3,000 soldiers. mas também os seus 3.000 soldados. We were told that he not only himself tried to chase David, Nos é dito que não veio somente o Saul tentando caçar o Davi, also with his 3,000 também os soldiers. seus 3.000 soldados. So Olha you aí. can imagine Então você pode imaginar that day, aquele dia, and both David and Saul in the same cave. tanto Davi quanto Saul na mesma caverna. And someone whispered to E alguém David, sussurrou para o Davi: God has promised you. Deus te prometeu, Now Davi. this day, God will put your enemy into your É hand. hoje que Deus vai colocar o teu inimigo na tua So mão. why don't you rise up and act? Por que se não se levanta e age? If you destroy your Se enemy, você destruir o teu inimigo Saul, tomorrow you will amanhã be in the throne. você vai estar no trono. Do you see that? Tá vendo isso? And in the E beginning, no he princípio, was urged by that word. ele foi incentivado por aquela palavra. So he tried to cut the corner of the robe of Saul's Ele robe. tentou cortar então a borda da vestimenta do Saul. He was so sensitive. E ele era tão sensível. Immediately he heard the voice of the Lord, Imediatamente ele ouviu a voz do Senhor and he condemned himself. e ele condenou a si mesmo. How dare I try to destroy the anointed one of the Lord? Como ousei eu tentar destruir o ungido do Senhor? Do you see that? Está vendo isso? He sinned against God. Ele pecou contra Deus, But immediately he know he's wrong. mas imediatamente ele sabia, estou errado. But he only cut one corner of the Mas ele robe. só tinha cortado a pontinha do manto do Saul. God put Saul in his hand. Deus tinha colocado Saul na sua mão, But now, brother, mas agora, irmãos, it is David who put back Saul in the hand of God. foi o Davi quem colocou Saul de volta na mão de Deus. Tomorrow, Amanhã, he continued to wander in the wilderness. no dia seguinte, ele continuou vagueando no deserto. Why he should be more clever? Ele deveria ter sido mais inteligente, Why não? not shorten the days of wandering? Por que ele não encurtou aqueles dias de vaguear? And now it is God who sent you, who put Saul in the same Na cave. verdade, era Deus que colocou Saul na mesma caverna que o Davi. Brothers, Irmãos, now the secret is this. qual que é o segredo? Often when we read that song, Frequentemente, quando lemos esses salmos, now we read many things, nós lemos muitas coisas, but we forgot a very important verse. mas esquecemos um versículo muito importante, Verse 1. que é o versículo Be 1. merciful to me. Tem misericórdia de Oh mim. God, be merciful to me. Ó Deus, tem misericórdia, For my soul trusts in you. pois em ti a minha alma se refugia. Now cave means refuge. Agora, caverna significa refúgio. Is that true? Não é verdade? And then he said, and in the shadow of your wings I will make my refuge. Então ele disse, à sombra das tuas asas eu me abrigo. Now, brother, Agora, irmãos, remember, lembre-se, he considered this cave ele considerou essa caverna as a tabernacle of God. como um tabernáculo de Deus. Now, in the tabernacle of Então, God, no tabernáculo de Deus, when you enter into the holies quando of você holies, entra no Santo dos Santos, you have cherubim, right? você tem o querubim, certo? And cherubim cover, watch the glory of E God. o querubim é aquele que está olhando a glória de Deus. Do you see that? Está vendo isso? And now that shadow E agora aquela sombra of your wings, das tuas asas, the wings of cherubim, as asas dos querubins, I will make my refuge. é delas que vou fazer o meu refúgio. In another word, Em outras palavras, he made the holy as the holy as his refuge. ele fez
o seu refúgio no Santo dos Santos, when he learned how to approach God, quando ele aprendeu como when aproximar-se he de learned how to Deus, draw near to God, quando ele aprendeu a chegar perto de Deus, he come to the very presence of ele God. chegou na presença de Deus When he was verdadeiramente, surrounded by the quando water, estava cercado pelas águas, surrounded by the storm, cercado pela tempestade, he know there is a place. ele sabia que tinha um It lugar is his refuge. e que seria o seu refúgio. He definitely had to flee to his Ele presence. teve que fugir para a presença do So, Senhor. brothers, Então, in irmãos, the holies of holies, no Santo dos you'll Santos, find the presence of God. você descobre ali a presença de Now, Deus. when you see the mercy Quando seat, você vê o mercy seat, propiciatório, o and trono de then you misericórdia, see the wings. então você vê as asas, How the wings of cherubim como as asas do querubim watch over the glory. estão ali contemplando, cuidando a glória. Do you see that, Estão brothers? vendo isso, irmãos? So that's the lesson David learned. Essa é a lição que Davi When he aprendeu. was hiding in the Quando ele cave, estava se escondendo na caverna, he considered the whole cave like a tabernacle. ele considerou toda a caverna como se fosse o tabernáculo. Now, where is the refuge? Para onde é o seu refúgio? And in the shadow of your wings, I will make my refuge. À sombra das tuas asas farei o meu refúgio. Where did he learn that? Aonde que o Davi aprendeu isso? He learned from his great grandmother. Ele aprendeu da sua tataravó. Let's turn to Ruth. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Ruth, Ruth chapter 2. capítulo 2. That's the comforting word of Boaz to Ruth. São as palavras de conforto de Boaz dirigidas a Ruth. Chapter 2, verse 12. Capítulo 2, versículo 12. The Lord repay your work, O Senhor retribua a tua obra, and a full reward be given you by the Lord God of Israel, e seja, under whose wings you have to come for refuge. cumprida plenamente a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. This is the story of Ruth. Essa é a história de Ruth. Why he came to Bethlehem? Por que ela veio para Belém? Remember, Lembre-se, actually, he will receive the great reward na verdade ela ia receber grande recompensa, and given by the Lord of Israel, dada pelo Senhor, o Deus de Israel, under whose wings you have come for refuge. sobre cujas águas ela veio buscar refúgio. For that reason, Por essa razão, we should turn to Psalm 91. deveremos abrir nossas Bíblias no Salmo 91 agora. Now, you all know the 9/11 events in New York. Todos conhecem os eventos do 11 de setembro ocorridos em Nova York, So certo? that's 9/11. Então, isso é o 9 de setembro. So when that day happened, Quando aquele dia ocorreu, one sister just has his devotion time. uma irmã estava no período do seu tempo devocional. So she told us she also have 9/11. E ela também disse que ela experimentou um 9 de setembro. It's Psalm 91, verse 1. E no Salmo 91, versículo 1. He who dwelt in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Now, secret place of Most High, it means holies of holy. Qual que é o lugar secreto do Altíssimo? É o Santo dos Santos. The shadow of the Almighty is the shadow of the wings. E que a sombra do Onipotente deve ser a sombra das asas. I will say of the Lord, Eu direi ao Senhor: He is my refuge and my fortress. és o meu refúgio e meu baluarte, My God, in Him I will trust. meu Deus em quem confiarei. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler, Certamente me livrará do laço do passarinheiro and from the perilous e pestilence. da peste perniciosa. He shall cover you with His feathers, Cobrir-te-á com as suas penas, and under His wings you shall take refuge. e sob suas asas estarás seguro. His truth shall be your shield and buckler. A sua verdade é pavês e escudo. Verse 7. Versículo A 7. 1,000 may fall at your side, Caiam 1000 ao teu lado, and 10,000 at your right hand, 10.000 à tua direita. but it shall not come near you. Tu não serás atingido. Brother, sister, Irmãos e irmãs, David learned one lesson. Davi aprendeu uma lição. The refuge of this universe
o refúgio neste universo. No matter how you are being treated, Não importa como tem sido when the tratado, storm comes, quando vem a tempestade, a ugly face, quando vem aquela face feia da an tempestade, unpleasant voice, quando vem aquela voz desagradável, make your spirit very down. que vai fazer o teu espírito afundar. Brother, sister, Irmãos e irmãs, this is the best opportunity essa é a melhor oportunidade to find the refuge para você encontrar o refúgio in the secret place of the Most High. no secreto do Altíssimo. That's the shadow of the wings of the Almighty. E é as sombras das asas do Onipotente. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, do you see that? está vendo isso? That's why from one cave to another Por cave, isso que Davi teve que fugir de uma caverna para outra from caverna, one desert to another de desert. um deserto para o outro deserto. And David learned one thing. E Davi aprendeu uma coisa: Wherever he goes, aonde quer que ele fosse, he found the refuge. ele encontrava o refúgio. All right, now we come Claro. back to Psalm 29. Ok, agora então voltamos para o Salmo 29, olha aí. Verse 9. Versículo 9. The voice of the Lord makes the deer give birth, A voz do Senhor faz das crias as corças and stripped the forest bare. e desnuda os bosques. And his temple, everyone said, glory. E no seu templo tudo diz glória. Brother, sister, Irmãos e irmãs, from Dan to Beersheba, de Dan até Berseba, from Lebanon to Kadesh, do Líbano até Cádiz, all storm, tudo a tempestade, raining everywhere, chuva por toda parte, lightning everywhere, relâmpagos por toda parte, earthquake anywhere. terremotos por toda parte. But thank the Lord, Mas graças ao you find a Senhor, refuge. você descobre que há um refúgio. Now you know there is a temple. Agora você sabe, há um templo. When you come to the temple, Quando você chega ao templo, you are draw near to the Lord. você é aproximado do Senhor. When you really come to the holies of Quando holies, você de fato chega ao Santo dos when you Santos, really see the wings of cherubim, quando você vê as asas dos querubins, and then you discover então o que você descobre? it is the cherubim who guard the glory of God. Que é o querubim quem vai guardar a glória de Deus. So for that reason, Então, por essa razão, in his temple, no seu templo, everyone says, tudo diz glory. glória. Who are these people? Quem são essas pessoas? They are entered into the holies of holies. Aqueles que entraram no Santo dos Santos, They are in the very presence of que God. estão na verdadeira presença de Deus. Then they say, Então eles cantam o quê? Glória. so brothers, sisters, Então, irmãos e irmãs, do you see that? vocês estão vendo isso? The more you are being persecuted, Quanto mais você é perseguido, the more you feel the spirit of glory upon you. mais você sente o Espírito da glória sobre sua Why? vida. Por quê? You grow. Porque você cresce. Even you are being chased from one place to another. Mesmo que você esteja sendo caçado de um lugar a outro. And then you discover Então o que você vai descobrir? Verse 8. Versículo 8. the Lord sat enthroned at the flood. O Senhor preside Verse 10. os dilúvios. The Lord sat enthroned at the flood. O Senhor preside os dilúvios. Verso 10. So you see, the Lord sat enthroned upon the flood. Então o Senhor estabelece o seu trono sobre o dilúvio. In such a stormy weather, Então num tempo tão tempestuoso, you find the Lord sat enthroned at the flood. você descobre que Deus coloca presídio And the no Lord dilúvio. sits as king E forever. o Senhor se assenta como rei para sempre. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, when you experience the working of the quando cross, você experimenta o obrar da cruz, if you are able to say, Lord, you have not done anything wrong, se você é capaz de dizer, Senhor, tu não fizeste nada de errado, thank the Lord, graças ao Senhor, because you are the king of all. You are the king of all. porque o Senhor é o rei sobre tudo. See? Tá vendo? Because he set his throne upon the flood. Porque estabeleceu o seu trono sobre o dilúvio. That's why the Lord sits as king É forever. por isso que o Senhor se assenta como rei para sempre. Unless you recognize he's a king in your A environment. menos que você reconheça que ele é rei no teu God ambiente. never made a mistake. Deus nunca se comete enganos. Your husband is tailor-made. Teu marido foi Your amoldado wife is para você. tailor-made. Tua esposa foi amoldada para Your daughter você. is tailor-made. Tua filha foi amoldada Your para son-in-law is você. tailor-made. Teu genro foi amoldado No para matter what, você. brothers Não and importa o sisters, que, irmãos e you irmãs, discover you are tailor-made. você descobre que você foi amoldado. He is your king.
Ele é o teu He rei. never made a mistake. Ele nunca fez um Your erro. boss is O tailor-made. seu chefe foi Your work moldado is para você. tailor-made. O seu trabalho é All moldado your para brothers você. and sisters around you are tailor-made. Todos os teus irmãos e irmãs foram amoldados para For one você. purpose, Com um propósito. you may grow. Para que você possa You may crescer. give the birth to the life of Para Christ. que você possa dar luz à vida de Cristo. Brothers and sisters, Irmãos e unless irmãs, you see the king in your a environment, menos que você veja o rei no seu ambiente, unless you see the throne of God in the storm, a menos que você veja o trovejar de Deus na you tempestade, do not recognize the king. você não reconhecerá o rei. When you say you are you obey his doing. Você diz que obedece o que ele faz. In most difficult situations, Na situação mais difícil, you are willing to be under him. você está disposto a estar You sobre said to ele. the Lord, Você disse ao Senhor: Dear Lord, you never made a mistake. amado Senhor, o Senhor nunca comete Even I enganos, suffer so much, ainda que estou sofrendo tanto. but you are the king. Mas tu és o rei. You are the king of the Tu és universe. o rei do universo. You arrange all the things. Tu organizaste todas as coisas. Sometimes it's north wind, Às vezes é o vento norte, sometimes it's south wind, outras vezes o vento sul, sometimes you let them blow together. outras vezes o Senhor permite que todos os ventos soprem But in the juntos. whirlwind, Mas no redemoinho, I hear your voice. eu ouço a tua voz. I know that you are king of kings. Sei que tu és o rei dos reis. So, brothers, Então, irmãos, only when you are under the kingship of Christ, somente quando você está sobre Cristo como seu rei, you learn to be a delegate authority. você aprende a ser uma autoridade delegada. Now, when you go out, Agora, quando você when you sair, exercise your quando authority, você exercita a autoridade, you do not rule over your brothers and sisters. você não vai governar sobre teus irmãos e You irmãs. minister life to them, Você vai ministrar vida You sobre comfort eles. them. Você vai confortá-los one by one. um a um. Now, because you are in the holies of holies, Porque você está no Santo dos Santos. brothers and sisters, Irmãos e irmãs, now you know that. agora você sabe o quê? Now, in the holies of No holies, Santo dos Santos, there are three things in the ark. tem 3 coisas dentro da arca. And that's corresponding to the three functions in our spirit. E elas correspondem às 3 funções do nosso espírito. Now, our spirit has three Nosso functions. espírito tem 3 funções. Now, one is Uma, conscious, consciência, represent the voice of God. representa a voz de Deus. You have to obey that Você voice, tem que obedecer aquela voz. but you need an interpretation. Mas você necessita a You interpretação. only have the voice in the Se wilderness. você tem somente a voz no deserto. But how about the word? Mas e as palavras? The word is from the A throne. palavra vem do trono. Do you see that? Tá vendo isso? Only when you approach the throne of grace, Somente quando você se aproxima do trono da graça. when you have fellowship with Him, Quando você tem comunhão com Ele. and then you also feel the feeling of your life, Então você também tem o sentimento na sua vida. which is intuition. Que é a intuição. So it is intuition and fellowship Então é a intuição e comunhão for you to know the contents of the voice of para God. você conhecer o conteúdo da voz de Deus. So by this way, Então dessa you forma, not only hide yourself in His very presence, você não somente se esconde na presença de Deus verdadeiramente, and also mas você the também, Holy Spirit will explain, o Espírito Santo vai will explicar, interpret every environment to you. vai interpretar cada circunstância para você. When Madame Guillaume, Quando a Madame Guillaume, after she got married, depois que ela casou, she knew that her mother-in-law, her cross. ela sabia que a sua sogra era a sua cruz. She knew that she learned many lessons from her husband. Ela sabia que ela teve que aprender muitas lições do seu marido. Now, one day, even her maid tried to give her some difficult lessons. Mas um dia mesmo sua serva tentou dar uma lição difícil para Madame Guillaume. It's a very simple solution. Qual que é a solução muito simples dela? Just let her go. Deixa ela ir. But Mas now the Lord spoke to Madame Guillaume. agora o Senhor falou para Madame Guillaume. Try to explain to her. Tentou explicar para ela She's good for you. que ela era boa para ela. She's tailor-made for you. Ela foi amoldada para Madame Guillaume. So Madame Guillaume received from the hand of the Lord. E a Madame Guillaume recebeu aquela dificuldade da mão do Senhor. Later, E mais tarde, because of her obedience to the Lord, porque ela foi obediente ao Senhor, and that may change her life. aquela serva mudou a vida da Madame So may Guillaume. the Lord speak to our Então, heart. pode o Senhor falar ao nosso coração. Only when we see the Lord set and thrown in the flood, Somente quando vemos o Senhor entronizado sobre os dilúvios, in our stormy environment, naquele nossa circunstância tempestuosa. if you can say amen. Se você puder dizer If amém, you know the Lord never did anything wrong, se você sabe que o Senhor nunca fez nada errado, then brothers, então, the irmãos, life is being born. a vida nasceu. And now here you find E agora que você descobre o que aqui? this is a kingly life. Essa é a vida de rei. What is the life? O que é uma vida de rei? When God gave Saul into the hand of Quando David, Deus deu Saul na mão do Davi, and he is able to bring that back
to the hand of the E o Lord. Davi foi capaz de devolver o Saul de volta Not only do once, para a mão do Senhor, não somente uma vez, twice. mas 2 vezes. Yes, Sim, tomorrow continue to walk in the wilderness. no dia seguinte, Davi continuou andando no deserto. Tomorrow, the same lesson of the cross. No dia seguinte, a mesma lição da cruz. More than that. Mais do que If you isso, really do that, se ele realmente fizesse you isso, put yourself to the very end of your life. você coloca você mesmo no fim da sua própria So vida. later you discover there's no place in the world of Judah. Cedo ou tarde você vai descobrir que não tem nenhum lugar em Judá It is great pain que é grande dor, for you to look for some safety somewhere else. que você tem que buscar segurança em outra parte. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we knew that what happened to him. nós sabemos o que aconteceu com We Davi. knew that David made a mistake. Nós sabemos que Davi se equivocou, But remember, mas lembre-se, If he destroyed Saul, se ele destruísse o Saul, he definitely won't learn such a lesson. ele não aprenderia essa lição But maravilhosa. because he obeyed the Lord. Mas porque ele obedeceu o Senhor. He know the Lord sat enthroned at the flood. Ele sabia que o Senhor preside sobre os dilúvios. He dared to put himself under him. Ele ousou colocar-se debaixo do trono He do Senhor. waited for the time. E ele esperou pelo tempo. He dared not to use his own hand to destroy the anointed one of the Lord. Ele não ousou usar suas próprias mãos para destruir o ungido do Senhor. But after 2 times, Mas depois de 2 he ocasiões, know that he come to the very end of his life. ele viu que chegou ao próprio fim de si mesmo. Thank the Lord. Graças ao Senhor. And then how that life grow. E é assim que a vida cresce. After 14 years, Depois de 14 anos, thank the Lord. graças ao Senhor, Eventually, finalmente, God put him in the throne. Deus o colocou no trono. So tonight, Então tomorrow, hoje, não, amanhã, we will come to Psalm 27. vamos chegar então ao Salmo 27. It's not shepherding psalm, Já não é um dos salmos do pastor, but that psalm will tell you in the process of ascending to the throne. mas é o salmo que vai nos falar do processo da ascensão ao trono. What lesson David has learned? Qual é a lição que o Davi aprendeu? Let's pray. Vamos orar. Amado Pai, obrigado pelo amor do Senhor ao nos enviar a sua palavra. Amém. Dá-nos um ouvido que ouve, um coração que recebe e um espírito obediente. Senhor, não permita que achamos que essa palavra é para o outro, mas que todos nós reconhecemos que a tua palavra é para nós, Senhor. Amém. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.